esforço, inerentes ao processo da evolução pelo trânsito nas fases anteriores, dificultam os procedimentos iluminativos imprescindíveis. Na excursão ao mundo objetivo, o ser adquire conhecimentos intelectuais e experiências vivas das realizações humanas. No entanto, apenas no esforço de interiorização conseguirá identificar-se com os objetivos essenciais da sua realidade, harmonizando-se. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. O Evangelho refere que Jesus asseverou, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Nessa figura admirável, o psicoterapeuta por excelência estabeleceu a essencialidade da vida nos olhos, encarregados da visão, a fim de que, despretensiosos dos aparatos transitórios do mundo, mergulhem na luz interior, de modo que tudo se faça claridade. O reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Insatisfação, angústia, fixações perturbadoras são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência e permanecem pesando-lhe na economia emocional. Manifestam-se como irritabilidade, mal-estar para consigo mesmo, desinteresse pela vida, ideias autodestrutivas, em mecanismos de doentia expressão, formando quadros psicossomáticos degenerativos. Quaisquer terapias, para fazê-los cessar, terão que alcançar-lhes as raízes, a fim de extirpá-las, liberando os núcleos lesados do psiquismo e restaurando-lhes a harmonia vibratória ora afetada. Trata-se de uma experiência urgente quão desagradável nas primeiras etapas, porquanto, a exemplo de outros exercícios físicos, causam cansaço e desânimo, resultantes da falta desse hábito salutar, até que, vencida essa primeira fase, comecem a produzir leveza e rapidez de raciocínio, lucidez espiritual e inefável bem-estar. Cada vez que é vencido um patamar e superados os impedimentos castradores e de culpa, mais amplas possibilidades se apresentam, liberando o indivíduo dos conflitos habituais e equipando-o de legítimas alegrias. A vida se lhe torna ideal, e a morte não se afigura desagradável, por vivenciá-la nos estados de meditação, sentindo-se o mesmo no corpo ou fora dele. Interiorizar-se cada vez mais, sem perder o contato com o mundo físico e social, deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Podemos considerar que este tentame leva o experimentador do mundo irreal, o físico, para o real, o transpessoal, gerador e causal de todas as coisas. Consciência responsável. Responsabilidade, em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. O ser responsável, por extensão, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos, que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, tornando-se de caráter moral, quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. A responsabilidade pode ser deferida, desde quando é delegada por uma autoridade ou lei, a fim de ser cumprido o estatuto que estabelece e caracteriza os valores e compromissos a serem considerados. Essa é mais comum, encontrada em toda parte. Além dela, existe aquela que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Muitas vezes, a responsabilidade que se torna atributo do caráter moral do indivíduo faz-se grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser, caso o seu portador se atenha à letra ou ao limite do estabelecido, sem examinar a necessidade que lhe é apresentada, do ponto de vista da compreensão. Graças à conceituação de responsabilidade, criminosos de guerra e servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram,
informando que cumpriam ordens na desincumbência das infelizes tarefas e que estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. Outros, responsáveis por massacres cruéis e atitudes agressivas, refugiam-se na transferência de responsabilidade, elucidando que deveriam agir conforme o fizeram, ou sofreriam as consequências da desobediência. Nas instituições militares a responsabilidade segue o indivíduo, de modo a obedecer sem raciocinar e a cumprir ordens sem discuti-las ou justificá-las. Disse que, aqueles que se lhes submetem, tornam-se pessoas responsáveis. Nesse capítulo incluiríamos os tímidos, os medrosos, os pusilânimes, os aproveitadores, todos são necessariamente portadores de responsabilidade. Dessa forma, seria inculpado, porque irresponsável, zeloso pelas suas funções e deveres, Pilatos, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. Posto em xeque pela astúcia dos doutores judeus, de que Jesus dizia-se rei e ele representava o imperador, que era o seu rei, não o crucificar seria crime de traição em relação ao seu representado, com esse sofisma levando o pusilânime, irresponsavelmente, a mandar crucificar o justo, lavando as mãos para liberar-se da culpa. Os sicários dos campos de concentração e os belicosos, sistemáticos fomentadores de guerras, que as fazem com crueldade, assim procedem, dizem, para se desincumbir das determinações que recebem dos seus chefes e comandantes. A responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar os mínimos deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas. A responsabilidade, que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas, harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Quem assim age, responsavelmente, torna-se pessoa ponte, ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Nesse sentido, a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque a deferida desde o mais alto, como redarguiu Jesus ao seu inquisidor, que a tinha, porque ele fora dada, e poderia perdê-la, qual ocorreu pouco depois, ao ser destituído da função, e mais tarde, quando despojado do corpo pela morte. Para a aquisição da responsabilidade consciente os valores eternos do espírito são indispensáveis, de modo a serem absorvidos e vivenciados, ultrapassando os limites das determinações humanas de horizontes estreitos e curtos. Considerando-se a existência física como sendo um breve período de aprendizagem, na larga faixa das sucessivas reencarnações, o ser adiciona ao conceito da responsabilidade os contributos do amor, dessa forma identificando os melhores meios para agir, quando pode e deve, com consciência, não se precipitando a tomar decisão, quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve, responsabilidade inconsciente. Consciência e sofrimento. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo da evolução. Inscrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolve-se de dentro para fora a esforço da vontade concentrada, como meta essencial da vida. Da mesma forma que, para atingir a finalidade, a semente deve morrer para libertar o vegetal que lhe dorme em latência, a consciência rompe a obscuridade na qual se encontra, a inconsciência, para conseguir a plenitude, a potencialidade do si espiritual a que se destina. Nesse desenvolvimento inevitável, que se dá durante a existência física nas várias etapas reencarnacionistas, o sofrimento apresenta-se como meio natural da ocorrência evolutiva, constituindo o processo de maturação e de libertação do espírito, o ser imortal. Enquanto esse fenômeno não ocorrer, o indivíduo permanecerá mergulhado em um estado de consciência coletiva amorfa, perdido no emaranhado dos instintos primitivos, das paixões primárias, em nível de sono sem sonhos, sem autoidentificação, sem conhecimento da sua realidade espiritual. Para que possa refletir a luz, a gema experimenta a lapidação, que a princípio lhe arrebenta a aspereza, facultando-lhe a liberação da ganga até o âmago onde jaz toda a pureza e esplendor. Em face à sensibilidade de que é constituído, o ser humano também experimenta a purificação mediante a dor, que gera os sofrimentos psicológicos, físicos e morais,
que o propelem ao aceleramento do esforço de sublimação na qual conseguirá a planificação. Diante da ignorância da necessidade de evoluir, estágio de adormecimento da consciência, o sofrimento se lhe apresenta agressivo e brutal, gerando revolta e alucinação. À medida que aprimora a sensibilidade, ele se faz profundo, sutil, fomentador de crescimento e transformação interior. Mergulhado na sombra da desidentificação de si mesmo, o ser, embrutecido, não sabe eleger as aspirações éticas e estéticas para a felicidade, perturbando-se na contínua busca do atendimento às necessidades fisiológicas, sensações, em detrimento das emoções psicológicas, que o capacitam para a conquista do belo, do nobre e do bom. O despertar da consciência, saindo da obscuridade, do amálgama do coletivo, para a individuação, é acompanhado pelo sofrimento, qual parto que proporciona o desabrochar da vida, porém, sob o guante ainda inevitável da dor. Nesse mecanismo da evolução, cada ato gera um efeito equivalente, que interage em novos cometimentos de que ninguém se pode eximir. Por ser parte do grupo social, no qual se movimenta e se desenvolve, influencia-o, querendo ou não, e com este produzindo um envolvimento coletivo, que responde pelo seu estacionamento ao progresso, conforme favorável ou perturbador seja o conteúdo da sua atividade. Como efeito, temos os sofrimentos sociais, dos grupamentos humanos que transitam na mesma faixa de aspirações e interesses. A reencarnação é lei da vida, impositiva, inevitável, recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito, esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. Dispondo da livre opção ou arbítrio, ele trabalha em favor da rápida ou lenta ascensão, conforme o comportamento a que se entrega. Como luz nos refolhos da consciência adormecido que deve ou não fazer, cabe-lhe aplicar com correção os impulsos que o propelem ao avanço de acordo com o que deve ou não realizar, de forma a conseguir harmonia, ausência de culpa. Toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la, provação, e, se insiste teimosamente no desacerto, expunge-lhe mecanismos de dor sem alternativa ou escolha, expiação. O sofrimento estrutura-se, portanto, nos painéis da consciência, conforme o nível ou patamar de lucidez em que se expressa. Do aselvajado, automático, ao martírio por abnegação, desde o grosseiro e instintivo ao profundo, racional, as tecelagens da noção de responsabilidade trabalham em a culpa, que imprime o imperativo da reparação como recurso inalienável de recuperação. Instalam-se então os conflitos, quando há consciência de culpa, que se transferem de uma para outra reencarnação, dando surgimento aos distúrbios psicológicos que aturdem e infelicitam, ou desarticulam as sutis engrenagens do corpo perispiritual, um modelo organizador biológico, propiciando as anomalias congênitas, físicas e psíquicas, as enfermidades mutiladoras, ou se instalam no ser profundo, favorecendo com as rudes aflições morais, sociais, financeiras, em karmas perturbadores, que dilaceram com severidade o ser. Nesse complexo de acontecimentos, o amor é o antídoto eficaz para todo sofrimento, prevenindo-o, diminuindo-o ou mudando-lhe a estrutura. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançar-lhe a proposta da vida. Como conseguirá a opção de cada qual? O amor é o sentimento que dimana de Deus e o vincula à criatura, aproximando-a ou distanciando-a de acordo com a resposta que der a esse impulso grandioso e sublime. Nas suas manifestações iniciais, o amor confunde-se com os desejos e as paixões, tornando-se fisiológico ou do queixo para baixo. É egoístico, atormentante, imprevisível, apaixonado. À medida que a consciência se desenvolve, sem que abandone as necessidades, torna-se psicológico, do queixo para cima, mantendo os idealismos, diminuindo a posse, os arrebatamentos, e superando os limites egoístas. Lentamente ascende à escala superior, tornando-se humanitarista, libertador, altruísta. Graças à sua ingerência nas ações, o que favorece o progresso constitui recurso para alterar as paisagens kármicas do espírito, modificando os painéis dos sofrimentos futuros, prevenindo-os, diminuindo-os ou liberando-os conforme a intensidade da sua atuação. Entretanto, à medida que o ser desperta para sua realidade interior, o sofrimento muda de expressão e pode tornar-se um instrumento do próprio amor,
ao invés de manter o caráter reparador, qual ocorreu com Jesus Cristo, Francisco de Assis e outros que, sem quaisquer débitos a ressarcir, aceitaram-no, a fim de ensinarem coragem, resignação e valor moral. Uma atitude mental afável, amorosa é a melhor receita para o sofrimento, porquanto reharmoniza a energia espiritual que vitaliza o corpo, e desconecta as engrenagens das doenças, que nelas se instalam como efeito dos distúrbios da consciência de culpa, defluente dos atos pretéritos. A postura amorosa desperta a consciência de si mesmo, anulando os fluidos perniciosos que abrem campo à instalação das doenças incuráveis, portanto, dos sofrimentos dilaceradores. A energia gerada por uma consciência em paz, favorável ao desdobramento do sentimento de amor profundo, é responsável pela liberação do sofrimento. Mesmo que, momentaneamente, as suas causas permaneçam, ele se torna um estímulo positivo para maior crescimento íntimo, não se fazendo afligente, embora um espinho na carne, como asseverou o apóstolo Paulo, advertindo e guiando os movimentos na direção da meta final. Desse modo, diante dos karmas extremos, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor ou dando-lhe o sentido da felicidade. Exame do sofrimento. A sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência. À medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização da sua realidade, ele se torna mais perceptível ao sofrimento, embora, simultaneamente, mais resistente. Os desgastes biológicos decorrentes da entropia, naturais no processo da vida, que exigem a consumpção da energia, não o atormentam, quando ocorrem nas faixas primárias, das sensações, passando a afligi-lo, apesar da grande resignação de que se faz portador, na área moral, portanto, na dos sentimentos profundos, das emoções. Emergindo dos automatismos, da inconsciência, adquire mais amplas percepções e lucidez, consciência, despertando para as aspirações elevadas da altivez emocional e da abnegação pelo serviço do bem, com natural renúncia ao egoísmo, em favor do próximo, individual, como do grupo social no qual se movimenta. Mantendo a sua individualidade intacta, percebe a necessidade de integrar-se harmonicamente na unidade universal, pelo que trabalha com afã, descobrindo que os seus acertos e equívocos produzem ressonância na consciência cósmica, da qual procede para cuja harmonia ruma de retorno. A consciência é lúcida equipa de instrumentos que auxiliam na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em face à compreensão dos objetivos espirituais da sua existência, por enquanto nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. O sofrimento tem raízes em acontecimentos infelizes anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade daqueles. Por isso é inevitável. Gerada a causa, estão disparados os efeitos que alcançarão o infrator, convidando à reparação, que ocorre quando são detidos os fatores da perturbação. Os acontecimentos decorrentes das ações degeneradoras também compreendem os sentimentos acrisolados, as emoções cultivadas e os pensamentos habituais, que se expressam em forma de impulsos contínuos definidores da personalidade. A vida mental e emocional é a desencadeadora dos fenômenos ativos, consubstanciados nessas ocorrências. É importante preservar-se a fonte gerando experiências salutares, porquanto o corpo físico, tornando-se automático às influências, executa as pressões originais de que se faz objeto. Quando o arqueiro libera a flecha, já não pode deter-lhe o destino. Assim também ocorre com as ideias emocionalmente comprometidas, ante a vontade fraca que as direciona e liberta. O corpo é veículo dúctil ao pensamento, sujeito aos sentimentos e vítima das emoções. De acordo com a qualidade deles passa a ter a sua organização condicionada, e o sofrimento é-lhe sempre a consequência das expressões errôneas. Os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Desse modo, a organização molecular do corpo somático é maleável à psique, que aciona e conduz. Por isso, cada indivíduo é responsável pela aparelhagem orgânica de que se serve, tornando-se co-criador com Deus,
na elaboração dos equipamentos internos e externos para sua evolução através do veículo carnal. A cada momento se está construindo, corrigindo ou destruindo o corpo, de acordo com a direção aplicada à psique. Não raro, os efeitos se fazem demorados, porém, nunca deixam de produzir-se. Tais são os casos dos ditadores, dos exploradores dos seres e dos povos, dos viciados de variado tipo que parecem progredir, quanto mais se fazem impiedosos, promíscuos e venais. No entanto, nunca escapam das malhas das tragédias que os enredam e consomem. A sua história de torpezas e venalidades culmina em dolorosos embates com a consciência de culpa, que os alija do mundo ou que os leva a ser expulsos por aqueles que antes desprezavam, pisoteando selvagemente. Graças a essa psique, responsável pelos karmas, a hereditariedade encontra-se submetida à lei da compensação, unindo os homens conforme as suas simpatias e antipatias, afinidades e desarmonias, que os vinculam em grupos reencarnados com características semelhantes, impressas nos genes e cromossomas pela necessidade de evolução. No fundo, cada um é herdeiro de si mesmo, embora carregando implementos condicionadores, que procedem dos genitores e ancestrais através das leis genéticas. Desse modo, cada ser traz impressa nas tecelagens sutis da alma, que as transfere para os arquipélagos celulares do organismo, as doenças que lhes são necessárias para o reequilíbrio emocional, as limitações e facilidades morais para a recomposição espiritual, os condicionamentos, as tendências e aptidões para a reabilitação da consciência, reparando a ordem que foi perturbada pelo seu descaso, abuso ou prepotência. Manifestam-se, portanto, os efeitos como enfermidades kármicas, coletivas ou individuais, que periodicamente os saltam, exigindo o refazimento do equilíbrio, restauração da harmonia. Esta tarefa deverá começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções, na evolução moral dos pensamentos, até tornar-se um condicionamento correto que exteriorize ações equilibradas em consonância com a ética do bem, do dever e do progresso. Da mesma forma que o impulso destrutivo e perturbador procede de dentro do ser para fora, o de natureza edificante, restauradora, vem da mesma nascente, então orientada corretamente. O esforço de transformação da natureza inferior para melhor, emoções enobrecidas, alonga-se em um trabalho paciente, modelador do novo ser, que enfrentará os seus karmas consciente de si mesmo, responsavelmente, sem as reações destrutivas, mas com as ações renovadoras. É o caso das enfermidades irreversíveis, que se modificam e desaparecem às vezes, quando, quem as padece, enfrenta o infortúnio e coopera para sua superação. Porque ainda não sabe identificar, ou não quer, o seu estágio de evolução, para bem compreender as necessidades e saber canalizar as energias, o indivíduo demora-se infrutiferamente nas faixas primárias do sofrimento, quando lhe cumpre ascender, empreendendo o esforço libertário que o leva à saúde integral, à felicidade. Os princípios que regem o macrocosmo são os mesmos para o microcosmo, e o homem é a manifestação da vida, sintetizando as glórias e as imperfeições do processo da evolução, que lhe cumpre desenvolver para atingir o ápice da destinação a que está submetido. 4. O inconsciente é a vida. O inconsciente. Do ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. Na história podemos encontrar as primeiras noções sobre o inconsciente, detectadas por vários filósofos desde Leibniz a Schopenhauer, tornando-se tema da ciência somente a partir das admiráveis pesquisas de Charcot, Pierre Janet, na Universidade de Paris assim como de Liebaut e Berenhem, na de Nancy nas suas experiências hipnóticas, tentando encontrar as causas psicológicas para as perturbações fisiológicas. Com as notáveis contribuições de Freud e, mais tarde, de Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser a parte da atividade mental que inclui os desejos e aspirações primitivas ou reprimidas, segundo o mestre de Viena, em razão de não alcançarem a consciência espontaneamente, graças à censura psíquica que bloqueia o conhecimento do ser, mas somente através dos métodos psicoterápicos, revelação dos sonhos, redescobrimento dos fatores conflitivos, dos atos perturbadores e outros, ou dos traumas profundos que afetam o sistema emocional.
Podemos distinguir duas formas de inconsciente, o psíquico ou subcortical e o orgânico ou cortical. Além dessa visão ou mesmo através dela, Jung concebeu o inconsciente coletivo, que seria uma presença no indivíduo com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. O subconsciente psicológico ou subcortical, fisiológico, instintivo, é automático, inicial, natural, corresponde ao id de Freud e aos arquétipos de Jung, enquanto o orgânico ou cortical responde pelos condicionamentos de Pavlov, pelo polígono de Grasset e os traumas e recalques estudados pela psicanálise. Acreditava-se, anteriormente, que o ser subcortical era um amontoado de automatismos sob o direcionamento dos instintos, das necessidades fisiológicas. A moderna visão da psicologia transpessoal, no entanto, demonstra que a consciência cortical não possui espontaneidade, manifestando-se sob as ocorrências do mundo onde se encontra localizada. Por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito, que se encarrega do controle da inteligência fisiológica e suas memórias, campo perispiritual, as áreas dos instintos e das emoções, as faculdades e funções paranormais, abrangendo as mediúnicas. Nesse subcórtex, Jung setou o seu inconsciente coletivo, concedendo-lhe atributos quase divinos. Modernamente, a genética descartou a transmissão cromossômica, encarregada dos caracteres adquiridos. Esse inconsciente coletivo seria, então, o registro mnemônico das reencarnações anteriores de cada ser, que se perde na sua própria historiografia. Felizmente o ser não tem consciência de todas as ocorrências do córtex, que as registra automaticamente, inconsciente cortical, pois se o conhecer, tenderia sua vida psíquica a um total desequilíbrio. Necessário, portanto, ao ser humano, saber e recordar, mas, também, desconhecer e olvidar. Todos os funcionamentos automáticos do organismo dão-se sem a participação da consciência, o que lhe constitui verdadeira bênção. Não raro, nessa área, patologicamente podem ocorrer dissociações mórbidas do psiquismo, dando origem às personalidades duplas, secundárias, que, em se tornando conscientes, prevalecem por algum tempo. Janet pretendia, em equivalente conceito, resumir todas as comunicações mediúnicas, fenômenos dissociativos do psiquismo, considerando-as, por efeito, de natureza patológica. É, no entanto, nessa área, que se registram as manifestações mediúnicas, igualmente ocorrendo estratificações anímicas, que afloram nos momentos dos transes, às vezes, interferindo e superando os fenômenos de natureza espiritual. O subconsciente. Consideremos o subconsciente como parte do inconsciente, que pode aflorar a consciência, com os seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. Ele é o arquivo próximo das experiências, portanto, automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser. É ele que se manifesta nos sonhos, nos distúrbios neuróticos, nos lapsos orais de descrita, atos falhos, tornando-se, depois de Freud e seus discípulos, mais tarde dissidentes, Jung e Adler, responsável também pela conduta moral e social. Os pensamentos e atos, logo depois de arquivados no subconsciente, programam as atitudes das pessoas. Assim, quando se toma conhecimento de tal possibilidade, elegem-se quais aqueles que devem ser acionados, no campo moral e social, para organizar ou reprogramar a existência. O inconsciente sagrado. À medida que o ser se conscientiza da sua realidade, transfere-se de níveis e patamares da percepção psicológica, para aprofundar buscas e sentir o apelo das possíveis realizações. Fase a fase, identificando-se com os seus conteúdos psíquicos, a visão dos objetivos íntimos se lhe agiganta e cada conquista faculta-lhe um elenco de entendimentos que fascinam, motivando o avanço e a autopenetração profunda. Cresce, com certa lógica, que a aquisição da consciência plena faculte sabedoria imediata, harmonia e certa insensibilidade em relação às emoções. Fosse assim e condenaríamos o sábio à marginalidade, por não participar, solidário, dos problemas que afligem os demais indivíduos em si mesmos e na sociedade em geral. A sabedoria resulta da união do conhecimento com o amor,
cujos valores tornam o ser tranquilo, não insensível, afetuoso, não apaixonado. A perfeita compreensão da finalidade do sofrimento, na lapidação, desenvolvimento e evolução, proporciona-lhe solidarizar-se com equilíbrio, sem compaixão nem exaltação, qual ocorre com um educador acompanhando o esforço e sacrifício do aluno até a sua exaustão, se necessário, para a aprendizagem. Havendo transitado pelo mesmo caminho, ele o bendiz, agradecendo a sua permanência, que propicia a outros candidatos experiências equivalentes. A visão de humanidade alarga-se e o sentimento de amor desindividualiza-se, para sentir uma imensa gratidão pelos que passaram antes, aqueles que prepararam a senda que ele percorreu, desponta-lhe uma grandiosa complacência pelos que ainda não despertaram no presente, compreendendo-lhes a infância espiritual em que se demoram, amplia-se a capacidade de auxílio em favor dos que estão empenhados na autoiluminação e, por fim, agiganta-se, afetuoso, em relação ao futuro em que se adentra, mediante as incessantes realizações em que se fixa. Atingindo os níveis superiores de consciência, nos quais vivencia estados alterados, lentamente abre comportas psíquicas que se assinalam por traços dessas percepções até imergir no inconsciente profundo. Esse inconsciente profundo, porém, que alguns psicólogos transpessoais e mentalistas denominam como sagrado, é depósito das experiências do Espírito Eterno, do Eu Superior, da realidade única da vida física, da causalidade existencial. A identificação da consciência com esse ser profundo proporciona conquistar a lucidez sobre as realizações das reencarnações passadas, num painel de valiosa compreensão de causas e efeitos próximos como remotos. Diante das possibilidades agigantadas, o indivíduo, lentamente, deixa todos os apegos, remanescentes do ego, todos os desejos, reflexos perturbadores do ego, todas as reações, persistência dominadora do ego. O mal e os males não o atingem, porque a sua compreensão do bem o leva a identificar Deus em tudo, em todos, amando as mais variadas, ou agressivas, ou persuasivas formas de alcançá-lo. Essa libertação, essa desidentificação com o ego, inunda-o de equilíbrio e de confiança, sem pressa nos acontecimentos, sem ressentimento nos insucessos. A dimensão de tempo e espaço cede lugar ao estado de plenitude, no qual a ação contínua, iluminativa, desempenha o papel principal no prosseguimento da evolução. Abstraindo-se das objetivações e do mundo sensorial pelo desapego, a vida psíquica se lhe irradia generosa, comandando todos os movimentos e ações sob o direcionamento da realidade imortal, que alguns preferem continuar denominando como inconsciente sagrado. Tornando-se plenamente realizado, sente-se purificado das mazelas, sem ambições, nem tormentos. Aproxima-se do estado luminoso. Liberta-se. 5. Viagem interior. Busca da unidade. Não obstante o conceito einsteiniano de que o universo marcha para o caos, há uma fatalidade desenhada em plenitude, que está reservada para a energia pensante. Ser espiritual, o homem é um incessante despertar. Pela sua natureza energética se vincula à angelitude e, através do seu processo de evolução, conduz a herança animal por onde transitou, retendo-se nas amarras do instinto e esforçando-se pela aquisição da consciência, a fim de liberar-se dele, para favorecer o desdobrar de todas as potências latentes, que procedem da sua origem transcendental. Mergulhado no tropismo divino e por ele atraído, sai da obscuridade da ignorância e da perturbação, inconsciência, para galgar os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria, consciência. Nascer de novo no corpo é desdobrar as possibilidades virgens em que se encontra, para conseguir a consciência de si, libertando-se das condensações grosseiras da ignorância. Esse esforço ocorre através das injunções dolorosas da enfermidade, que se apresenta como processo depurativo e libertário das faixas inferiores nas quais se demora. Analisando a lei de causa e efeito, os imperativos da evolução se fazem mediante o ressarcir dos enganos, dos erros, dos delitos, retificando-os e aprimorando as tendências superiores, que passam a desabrochar. Esse processo, todavia, é semelhante a um parto transcendental, gerador de aflições no começo, a fim de facultar e favorecer a vida logo mais.
constituído por trilhões e trilhões de células na transitoriedade canal, seu aparelho neurovegetativo, dividindo-se em dois ramos, simpático, responsável pela consciência, e parasimpático, envolvido com a inconsciência expressa sua realidade profunda, que lentamente emerge e cresce, guindando-o à sublimação. Obedecendo ao imperativo das polaridades que se manifestam no mundo terrestre, tudo trabalha em favor da unidade, marchando para o equilíbrio, harmonia. Na filosofia chinesa, essa representação da perfeição está simbolizada no círculo, metade Yang e outra Yin, oferecendo a grandiosa manifestação do conjunto harmônico. Nas expressões sexuais, por exemplo, as polaridades masculina e feminina, no ser psicológico e no ser anatômico, fundem-se para a procriação, gerando vida e completando-se na unidade. A consciência, por sua vez, é Yang, masculino, racional, extrovertido, alegre, positivo, e a inconsciência é Yin, feminino, introvertido, melancólico, negativo, harmonizando-se num conjunto de equilíbrio. Membro do organismo universal, o ser humano, na sua organização celular, miniaturiza o cosmo no corpo somático, demonstrando que a unidade individual deve representar a harmonia, que vigorará quando todos os homens se equilibrarem nos ideais do progresso, avançando para a grande realidade. Naturalmente, para sair da inconsciência, da introspecção para a lucidez, ocorre um choque entre como se está e o que se é, centelha divina ergastulada na carne, resultando em momentâneo desequilíbrio emocional, que decorre da saudade de como se vive e ansiedade pelo que se pretende e deverá alcançar. Por efeito, quase sempre se estabelece um conflito interior, no qual predomina o passado com as suas heranças atávicas, às quais se estava habituado, e os apelos da felicidade liberada de formas e limites, porém ainda desconhecida. Posteriormente, irrompem os dilaceramentos orgânicos, as infecções bacteriológicas, em razão do enfraquecimento das defesas imunológicas por decorrência dos distúrbios emocionais, convidando a conscientização de si mesmo, com a consequente recomposição dos campos psicomorfológicos, responsáveis pela saúde. Ultrapassada a fase da manifestação das enfermidades, por mudança de área evolutiva moral, surge a imperiosa necessidade de, conscientemente, comandar o corpo, a aparelhagem celular, para manter o bem-estar psicofísico, que é também uma fatalidade evolutiva. A harmonia íntima, que decorre do discernimento das finalidades da vida, propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico, contribuindo para a preservação da unidade universal. Nesse sentido, cada órgão que constitui o conjunto somático é unidade em interdependência com os outros e, por sua vez, cada célula é um ser próprio, com função específica, trabalhando com a sua cota em favor do todo, no qual se encontra mergulhada. Do seu equilíbrio e automatismo, a mitose, resulta a ordem dos equipamentos por ela constituídos, sendo-lhe delegada uma função relevante, que é mantida pela ação da mente individual, geradora da energia de que se constitui. Por isso, é sensível às mudanças morais, reagindo conforme o direcionamento mental e comportamental do espírito encarnado. Essa marcha ascensional é desafiadora, somente podendo ser empreendida e realizada quando lusa a conscientização do processo de evolução no ser, que não pode tardar. O panorama complexo faz-se delineado desde o despertar da responsabilidade em torno da vida, passando a desenvolver todas as possibilidades latentes como condição de herança de Deus no imo de cada ser. Harmonizando-se as polaridades, duplas, em embrião, e desenvolvendo o Yang e o Yin correspondentes à anatomia identificada com a psicologia individual, o emocional espiritual propiciará compensações futuras em forma de equilíbrio e de paz. A doença pode, portanto, ter função psicológica, sem fator kármico, decorrendo do doloroso processo inevitável da evolução. Buscando a identificação fraternal uns com os outros homens, lei de amor, deve-se tentar o mesmo afeto com os órgãos e, com respeito profundo, consciente da evolução, experimentar o desafio de avançar no rumo da unidade na qual, por enquanto, o ser se encontra em distonia. Todos devem, pois, esforçar-se, para em equilíbrio cooperar a favor do conjunto harmônico, sendo plenos, por sua vez, em si mesmos. Realidade e ilusão.
O problema da interpretação da realidade mais avulta quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. A visão inicial, objetiva, capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a força da aglutinação de suas moléculas. À medida que se recorrem às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência até lograr-se detectar os espaços subatômicos, onde se movimentam as partículas. No campo psicológico dá-se o mesmo fenômeno. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. Mesmo essa, periodicamente, cede a outras mais significativas, que se encontram adormecidas e despertam ampliando o seu campo de manifestação, até sobrepor-se predominando e desvelando o ser legítimo. Na larga viagem de evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características, a princípio inconscientemente, para em caráter de lucidez burilá-las e ultrapassá-las, qual foco irradiante de luz, momentaneamente velada por uma lâmina de vidro embaçada, que se libertou da película impeditiva. As experiências da evolução propõem uma fixação dos valores legítimos, aqueles que são de duração permanente, enquanto os secundários, que são transitórios, servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. Essas manifestações, que defluem das heranças perturbadoras, formam o quadro dos transtornos psicológicos e outros, que maceram o ser e o levam a estados de angústia, de inquietação, de desordem mental. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico jaz um conflito moral. O grande desafio, no processo da seleção de valores, constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Uma imensa gama de preconceitos criou uma rede de conceituações hipócritas, que confundem os códigos sociais com os morais, deixando campo para escapismos e justificativas diante de algumas atitudes, assim como geradores de consciência de culpa em outras. Tal comportamento social tem gerado reflexões que concluem por condutas cínicas, nas quais, pela ausência de padrões corretos, universais, ensejam o desvario, a agressividade, o pessimismo, a anarquia. Podemos, porém, estabelecer parâmetros para a identificação dos valores éticos de maneira simples e inequívoca. São eles saudáveis em todas as culturas, aceitos e recomendáveis, classificados como expressão do bem, pelos resultados positivos que propiciam. Outros, os que são reprocháveis pelos danos que ocasionam, em todo lugar têm a mesma figuração, considerados, desse modo, perniciosos, portanto, negativos. A ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda parte. Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalham o ser profundo e o estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Da mesma forma, o primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser, após a sensação de prazer momentâneo que o ilude, são atitudes prejudiciais, desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas, encarregadas do processo de crescimento da humanidade. Esses paradigmas oferecem ao ser inteligente os meios para alcançar a realidade superando a ilusão, porquanto portadores das estruturas permanentes do bem-estar, da paz, da autorrealização. Nessa seleção de valores surge a questão do julgamento, a análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. Em face do prazer embriagador fascina e emula ao gozo, do qual se desperta com tédio, frustração, por efeito da transitoriedade de que se faz intermediário. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, destituído de significação real. Por isso, jornadeiam de uma para outra satisfação as multidões em aturdimento,
sempre sedentas de novas experiências, de novos gozos. O despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que planificam, imulando a novas conquistas iluminativas. A vida psicológica, na busca da realidade, tem como suporte a conduta moral sem conflito, consciente da responsabilidade. Seguindo um natural processo de superação dos atavismos primitivos, surgem patamares do que se vão conquistando, logrando novos descortinos sempre ascensionais. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos e superar-se, descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante, de sabor eterno, iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso de evolução. Diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomence-se o tentame. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. Força criadora. No inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo, e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. Imediatamente, a necessidade do autoconhecimento constitui-lhe um desafio que deve ser vencido a esforço tenaz, porquanto lhe propiciará a identificação dos recursos intelecto-morais disponíveis e dos prejuízos comportamentais que decorrem dos vícios e paixões primitivas, remanescentes dos níveis de sono e de indiferença ora ultrapassados. Conhecidos os próprios limites íntimos e as ricas possibilidades diante de si, ampliam-se os horizontes do discernimento e as opções pela libertação dos atavismos perniciosos, ensejando o avançar, mesmo sob a imposição de sacrifícios. Afinal, sacrificar-se pelo bem e pela plenitude é uma preferência feliz, já que o sofrimento resultante constitui experiência valiosa para novas e futuras realizações. Avaliados os obstáculos impeditivos ao crescimento íntimo, fácil se torna investir coragem e decisão, a fim de extirpar a carga de inferioridade que, por sua vez, embora proporcione sensações de prazer, também fomenta infortúnio, insatisfação, ansiedade, tormento, sofrimentos, pois, innecessários, por serem destituídos de valor, de edificação real. Nesse empenho, ressumam os resíduos enfermiços decorrentes das fixações perversas, que o idealismo purifica mediante novos contingentes mentais de concentração e esperança nas virtudes. A resolução para o autoconhecimento faz-se acompanhar do desejo de transmutar os sentimentos servis em emoções sutis, que compensam a ausência dos choques de brutalidade, dos anelhos que se concentram na região do baixo ventre, sincronizados na área sacral. Transmutando as energias deletérias em outras carregadas de aspirações criativas, reprodução biológica consciente e responsável, arte, cultura, ação enobrecedora, o ser diafaniza-se, saindo dos impulsos da animalidade para as conquistas da angelitude. Durante esses cômenos, na luta que se trava, a seiva do amor passa a nutrir com vigor o candidato, tornando-se-lhe, quando canalizada para as finalidades santificadoras, o recurso mantenedor das aspirações ditosas. Na sua primeira manifestação, o amor deflui do instinto da posse, do uso do prazer egoísta, atravessando um período de inferioridade, não obstante, rompendo as algemas nas quais se ergastula, para alterar o conteúdo que exterioriza e vai sublimando. Na sua expressão de primarismo ele é todo sensação impetuosa, na qual a satisfação dos instintos torna-se meta a alcançar, aí permanecendo o tempo que corresponde à conquista da lucidez, ao despertar da consciência, que então elege outras expressões de felicidade, mais consentâneas com a paz, fora do vai-vem do gozo, cansaço, prazer, arrependimento, satisfação, frustração, incessante tormento. Duas circunstâncias propelem a criatura ao avanço iluminativo, a insatisfação sistemática, que passa a considerar outras formas de bem-estar, amizade, serviço fraternal, interesse comunitário, ensejando o abandono paulatino dos velhos e arraigados hábitos para as novas experiências da solidariedade, do progresso do grupo social, da beleza. O segundo instrumento propiciador do avanço é a reencarnação,
na qual os impulsos de crescimento espiritual, após o cansaço nos patamares da perturbação, propelem para a vivência dos princípios morais e as transmutações pessoais, intransferíveis. Nesse estágio medial do amor, robustecem-se os impulsos de elevação e ele se espraia sem exigência, tudo doação, semelhante a um perfume no ar, cuja origem permanece desconhecida. A fase superior é assinalada pela paz íntima, que não necessita de retribuição, nem se entorpece sob as chuvas da ingratidão. Enternecedor, torna-se agente anônimo da felicidade dos outros, porque está enriquecido da harmonia geradora de emoções transcendentes, que dispensam o contato físico, a presença, a relação interpessoal. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente, delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, ele, o amor, direcionando todos os ideais e sustentando, em todos os embates, aquele que lhe permite desabrochar, qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco no qual pousa em triunfo. A sua irradiação acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina em Deus, a fonte geradora da vida. Nas faixas iniciais do seu desenvolvimento, pede socorro, enquanto afirma que o oferece, deseja receber, embora aparente contribuir, quer satisfazer-se sempre, não obstante dê a impressão de agradar. Trabalhado pela consciência, torna-se equânime, dando e recebendo, espraiando-se e recolhendo, permutando. Por fim, alcança a plenitude criadora e esquece-se de si mesmo, para atender, iluminar e seguir adiante. Sem essa força criadora instalada na consciência lúcida de quem não se autodescobre, a permanência nas paixões anestesiantes e no jogo forte dos instintos é imperativa. Todo o curso da evolução, tomada de consciência, tem como estrutura o autoconhecimento, que proporciona o auto-amor, passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. Sob o seu palo, o sofrimento se descaracteriza e perde o conteúdo atormentante que o assinala, passando a ser um ela de alegria e de felicidade. São Francisco de Assis, amando, não se dava conta dos problemas orgânicos que nele se instalaram. Santa Josefa Meléndez, amando, superava as perseguições espirituais que tentavam martirizá-la, perseverando alegre e confiante na libertação pela morte. Os grandes e amorosos missionários do mundo jamais se deram conta das doenças, perseguições e conflitos geradores de sofrimentos que recebiam como estímulos para prosseguirem. Além deles, milhões de pessoas anônimas que alcançaram a maturidade psicológica, a consciência desperta entregam-se ao nobre afã, sem interesse de retribuição ou de aplauso, profundamente pacificadas pela força criadora máxima, que é o amor. 6. Equilíbrio e saúde. Programa de saúde. O apóstolo Paulo, com admirável cuidado psicológica, advertiu: não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. E, certamente perturbam o sistema emocional, contribuindo para distúrbios variados na organização fisiopsíquica de quem as cultiva. Sendo a mente a fonte de onde procedem as más conversações, ela exterioriza, simultaneamente, ondas de animosidade, que desarmonizam os equipamentos sensíveis pelos quais se manifestam. As altas cargas genéticas negativas, pelo suceder da ocorrência, desajustam os controles nervosos, gerando distonias da percepção, que passa a identificar somente o lado negativo das pessoas e coisas, com o qual sintoniza. O vício mental das conversações vulgares, licenciosas, enseja desequilíbrio na área da saúde, produzindo perturbações gástricas e hepáticas, como consequência das tensões e fixações mentais, que facultam a produção irregular de substâncias componentes da digestão, bem como exagerada secreção biliar. Ao mesmo tempo, alteram o humor, favorecendo o pessimismo, o derrotismo e a depressão. A proposta da terapia do amor restabelece, como ponto de partida,
a preservação ético-moral do indivíduo perante si mesmo, com a consequente valorização das suas capacidades de discernimento e de ação. Discernimento sobre o que deve e pode fazer, não se permitindo eleger o que agrada, mas não deve, ou aquilo que deve, porém não convém executar. Imediatamente após a descoberta de como proceder, passar a atividade tranquila, sem os choques da emoção descontrolada. Posteriormente, examinar os recursos para a preservação da sua realidade, como indivíduo eterno, resguardando o corpo das altas tensões e sensações desgastantes, das emoções violentas, a fim de que o mesmo possa preencher a finalidade da reencarnação do espírito, para a qual foi elaborado. Nesse cometimento, são relevantes os cuidados com a conduta mental e moral, poupando-se das descargas contínuas dos desejos infrenes, superando, mesmo que a pouco e pouco, os impulsos inferiores, enquanto disciplina a vontade por meio dos exercícios de paciência e de perseverança. Descortina-se, então, nessa paisagem terapêutica, o alto amor profundo, com objetivos amplos de estendê-lo ao próximo através de serviços imediatos, construindo a sociedade saudável e feliz. Assim, preservar o corpo do uso de alcoólicos e das intoxicações pelo tabaco, bem como por quaisquer outras drogas alucinógenas, aditivas, prolongando-lhe a existência. Ao mesmo tempo, evitar sobrecarregá-lo de alimentos pesados e gordurosos, de assimilação e digestão difíceis, de modo a facultar-lhe reações automáticas equilibradas. É claro que a contribuição mental faz-se relevante, por daí procederem as ordens de comando e as diretrizes de comportamento, conseguindo-se a harmonia entre o pensamento e a ação. Pensar de maneira salutar é compromisso valioso para gerar otimismo e paz, iniciando o programa das ações corretas que dão nascimento aos hábitos responsáveis pela segunda natureza do ser, isto é, uma outra natureza interpenetrada na própria natureza. Desse modo procedendo, as horas de ação se tornarão agradáveis, sem os excessos do cansaço ou a presença da irritação, e as de repouso se farão assinalar pela tranquilidade refazente, que recompõe as despesas dos momentos de vigília. Tudo quanto se tenha de fazer, pensar antes, delineando um programa cuidadoso, no qual o improviso não tenha lugar, nem tampouco o arrependimento tardio. Quem se equipa de cuidados, erra menos. Quem estabelece roteiros e segue-os, acerta mais. Tal programação estatuirá a necessidade de pensar com retidão, mesmo quando as circunstâncias e pessoas surgiram outra forma, imediatista e infeliz, portanto favorecedora da consciência de culpa. Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar, embora as defecções morais e os embates traiçoeiros do momento, a que todos estão sujeitos. Irradiar simpatia e esperança, produzindo uma aura de paz que alenta e agrada a todos. Usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento e de ventura, que estimulam a criatividade, a coragem, a perseverança no bem. Banir, quanto possível, do comportamento, a crítica ácida e destrutiva, os conceitos chulos com irresponsáveis, as diatribes e os verbetes sarcásticos, que envenenam o coração e enfermam a alma, transferindo-se pelos condutos do perispírito para o corpo, em delicadas como complexas patologias orgânicas. Respeitar e, ao mesmo tempo, conduzir o corpo com moderação em quaisquer eventos, poupando aos costumes promíscuos, bem como aos relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores, ora muito em voga. Manter os requisitos da higiene, superando os imperativos da preguiça mental e física, assim criando e preservando os hábitos sádios. Recorrer à oração, qual sedento no rumo da fonte vitalizadora, sustentando o espírito e refrigerando-se na paz. Meditar em silêncio, a fim de absorver a resposta divina e capacitar-se dos conteúdos da inspiração para alcançar as metas essenciais da existência. Preservar a paz, mesmo que a alto preço, estimulando em todos quantos o cerquem. A verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão, que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais, religiosas. Pode-se estar pleno, embora com alguma dificuldade orgânica, que será reparada do interior, mediante a ação mental bem direcionada,
Para o exterior, o reequilíbrio, a restauração das células e do órgão afetado, como encontrar-se em ordem, porém, sem equilíbrio emocional. Assim, pensar bem e corretamente permanece como primeiro item de um bem estruturado programa de saúde, a fim de que as palavras, na conversação, não corrompam os costumes, ensejando as